Bom dia, Geraldinho. Bom dia a toda a faixa de audiência da Rádio Rural, a 95 FM, né? Satisfação imensa participar mais uma vez aqui do quadro Check-up no rádio, e estamos aí. O que é que provoca a fraqueza no idoso? Bom, Marcos, idoso é bem comum eles virem para a consulta com essa queixa. Estatisticamente, a gente tem na literatura em torno de 30% a 40% dos idosos que vão à consulta, eles têm alguma queixa de fraqueza. Não é que eles vão por conta da fraqueza, mas na consulta a gente identifica queixas relacionadas à falta de coragem, à falta de energia, desfalecimento, né? A perda de interesse. Então, é um tema bastante relevante. O que leva aos idosos a terem a fraqueza, dificilmente a gente consegue identificar uma só causa, né? A gente tem inúmeras causas que levam à fraqueza, à fadiga, essa falta de energia. A primeira delas é o próprio processo de envelhecimento. Muito embora a gente acredite e os pacientes tendem a achar muito, doutor, estou me sentindo fraca, eu acho que é da idade. Muita gente questiona, mas começou quando essa fraqueza? Faz uma semana. E há uma semana a senhora não tinha a mesma idade, não? Tinha. Ou o senhor não tinha a mesma idade? Tinha. Então, provavelmente não é da idade. É alguma coisa que está acontecendo que a senhora está tendo essa fraqueza. Passa por doenças, passa por uso de medicamento, passa por descondicionamento físico, passa por noite de sono mal dormida, transtorno do sono, doenças, desde doenças mais graves como câncer, pode dar fraqueza, passando por doenças metabólicas, doenças na tireoide, alterações de vitaminas, como vitamina D, vitamina B, magnésio, zinco, alterações de doenças metabólicas, como por exemplo também a diabetes, causa muita fadiga, muita fraqueza, sarcopenia, transtornos neuropsiquiátricos como depressão, ansiedade, Parkinson, e uma que a gente tem encontrado muito comumente nesse período, que é aquela fraqueza pós-infecciosa, né? Aquele período de convalescência dos pacientes que têm uma gripe, têm um resfriado, passaram pela Covid, têm uma virose intestinal, uma diarreia, e eles passam alguns dias com a queixa de fraqueza, de fadiga, de falta de energia. Essa causa a gente tem que reforçar bastante os ouvintes, e aí serve como uma orientação geral, que nos pacientes idosos ela pode durar mais alguns dias. Se no adulto jovem dura uma semana, às vezes até menos, o paciente idoso pode ficar 2, 3, até 4 semanas com essa sensação de falta de energia, de fraqueza e assim por diante. Então é uma causa que atualmente, inclusive, foi um dos motivos da gente escolher falar sobre o tema em virtude da procura das pessoas em busca de tratamento dessa fraqueza que se estende por alguns dias. Quando é a Covid, essa fraqueza ela é uma fadiga que dura meses, mas uma virose, um resfriado, uma gripe, ela pode durar 2, 3, 4 semanas, a depender do estado funcional prévio do indivíduo idoso. Então, retomando, medicamentos podem causar fraqueza, transtornos do sono podem causar fraqueza, depressão, ansiedade causa fraqueza, fibromialgia, doenças causam fraqueza, câncer, doenças na tireoide, alterações nutricionais. Alterações nutricionais, diga-se, os pacientes tendem muito a acreditar que toda fraqueza, Marcos, é porque não está se alimentando bem. E na verdade, fraqueza é um conceito de perda de força, né? E esses pacientes, na maioria das vezes que buscam atendimento por fraqueza, na verdade eles não têm perda de força. Se a gente for medir a força dele, eles têm uma força preservada. O que eles têm é uma fadiga, o que eles têm é uma astenia, que é o termo técnico que a gente utiliza para isso. Mas a gente popularmente traz como fraqueza, e assim a gente tenta orientar da forma que o pessoal entende. Então,
essa fraqueza, que não é perda muscular, nem sempre é associada à falta de apetite. Nesse período pós-infecção, sim, vem acompanhada das duas coisas. E as duas coisas se retroalimentam, ou seja, a fraqueza gera perda de apetite, um período de convalescência de uma síndrome viral causa perda de apetite, que por sua vez piora a fraqueza, que vai piorando o apetite. Mas não necessariamente fraqueza, falta de energia é só apetite alterado, não, porque o que a gente muitas vezes vê as famílias pedindo um soro com vitamina, uma vitamina, e acha que vai melhorar, e nem sempre é só isso, ou é isso que acontece. Eles podem estar se alimentando bem, tendo a sensação de fadiga, de fraqueza, de falta de coragem, porque pode ser por outro motivo que não só a alteração do apetite, a falta de apetite. Agora, esse fortalecimento no idoso, ele passa também por uma transformação de vida, por exemplo, de estilo de vida? O fortalecimento, você diz, da fraqueza. Na fraqueza, enfim. Passa. Isso Marcos Dantas, assim, a gente prega muito como forma de envelhecimento saudável, alimentação saudável e atividade física. Exatamente para que melhore a capacidade intrínseca do indivíduo, né? Melhore a funcionalidade dele, preserve ao longo do tempo. Para que, se por acaso ele viesse a ser acometido, por exemplo, por uma diarreia, por uma virose, ele não convalesça, ele não fique muito tempo, ou ele não agrave muito por qualquer que seja a doença, porque ele tem uma capacidade individual intrínseca, ele se fortalece, a imunidade, o sistema orgânico dele se fortalece com alimentação saudável, a atividade física, controle das doenças que eles porventura venham ter, se tem alguma doença ela esteja controlada, sono, cabeça tranquila. Então isso é uma forma de fortalecer o indivíduo, de manter ele forte para que porventura ele não venha a padecer de uma fraqueza dessas após um período de virose, ou um período de gripe, um período de resfriado, um período de qualquer que seja a doença. A qualidade de vida, nesse caso, entra como estilo de vida, hábitos saudáveis. Isso sim é uma forma da gente estar bem e diminuir a sensação de fadiga, de fraqueza. Não necessariamente que você fazendo tudo isso, eu lembro até que uma outra vez a gente falando sobre o tema, e entrou um ouvinte e disse que tinha um hábito saudável, fazia tudo direitinho, tem 50 anos e sofria muito com fraqueza, fadiga. Então, não necessariamente todas as pessoas que têm um estilo de vida saudável, elas vão ter a vida toda sem fraqueza. Ela pode sim ter, mesmo tendo um estilo de vida saudável. A probabilidade disso acontecer é menor. E a probabilidade de que um dia ela venha a ter, talvez seja numa intensidade menor. O Vitor pergunta aqui, vou fazer 50 anos, sinto minhas pernas bem cansadas que o resto do corpo, por que será? A sensação de perna cansada na mulher, principalmente nessa meia idade, 50 anos, geralmente é por doenças circulatórias. Insuficiência venosa, veia, artéria, alguma dificuldade circulatória é uma das principais causas. Essa sensação de fraqueza, de perna cansada, de perna pesada, muitas vezes associada a cãibra, formigamento. Isso é associado, na maioria das vezes, com doenças circulatórias, no caso, insuficiência venosa ou doença arterial obstrutiva periférica. Caso isso não seja a doença, né? A gente fala no geral, sem examinar o paciente, a gente deve pesquisar outras causas de fraqueza nas pernas, seja fraqueza mesmo, falta de força, seja por sintomas associados à fraqueza. E eu dei alguns exemplos de doenças que causam fraquezas, e tem a diabetes, ela tem uma relação com uma sensação de fraqueza nas pernas, né? Em virtude da neuropatia e da vasculopatia diabética. Então deve-se pesquisar desde descondicionamento físico, se a pessoa está sedentária, isso pode causar uma fraqueza, a doenças na circulação, veia, artéria e assim por diante, até doenças em outros órgãos do sistema, como diabetes.
No caso dela, por exemplo, tem 50 anos, reclama que percebe que as pernas não estão tão fortalecidas. Ela é uma forte candidata a, por exemplo, ter fraqueza na terceira idade ou não? Não, assim, se for uma fraqueza circunstancial de alguns dias, algumas horas ou algumas semanas, isso pode passar, né? Se for alguma coisa pontual, não necessariamente não prediz que ela vai ter fraqueza no futuro, não. Mas se for por uma doença e ela não trata essa doença, muito provavelmente ela vai sofrer com isso no futuro. O ouvinte pergunta se existe fortificante para combater a fraqueza no idoso. Boa pergunta. Como eu falei, as pessoas tendem a acreditar que a fraqueza está associada à falta de nutrientes, no caso de vitaminas. Então, de que toda fraqueza, principalmente no idoso, está associada a isso. É tanto que os idosos, eles consomem muitos polivitamínicos. E isso não é verdade. Fraqueza, como eu falei, ela tem diversas etiologias, diversas causas. E no indivíduo idoso, elas têm ainda mais causas a serem pesquisadas. Por exemplo, fraqueza pode ser por um medicamento que se começou, como eu falei, medicamento tem alguns medicamentos, né, que causam fraqueza, pode causar essa sensação de fadiga, de fraqueza, de astenia. Doenças podem ser causa de fraqueza. Eu dei o exemplo da ouvinte agora, de doenças circulatórias, de diabetes, pode ser uma doença mental, depressão, dá a sensação de perda de interesse, de perda de energia. Então, muito antes de ser uma deficiência de vitamina, uma deficiência de algum sal, algum eletrólito, esses pacientes devem pesquisar doenças, pesquisar outras causas, porque a deficiência de vitamina, que gerando a fadiga, a falta de energia, ela não é comum, embora seja muito propagado que usar vitamina melhora de fraqueza, e não é bem assim. A gente sabe que, eu vou dar um exemplo de uma vitamina que está bem na moda, né? A vitamina D. As pessoas, minha vitamina D está baixa, eu estou me sentindo meio fraco, acho que minha imunidade está baixa. E muitas vezes você repõe, o paciente continua com uma queixa de fraqueza, continua, então não é tão simples assim, de usar um polivitamínico e resolver o problema da fraqueza. No paciente idoso, a fraqueza ela tem pormenores que devem ser investigados e tratados. Não vai se resolver simplesmente como uma receita para todo mundo, comprar um polivitamínico e todo mundo ficar bem, porque a deficiência de vitamina, de minerais, é causa sim de fraqueza, mas é uma causa de fraqueza rara e acontece assim, muitas vezes não só isoladamente. Tem aquela deficiência, mas geralmente tem alguma outra coisa que pode estar causando. Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Jantas, bom dia, doutor Belísio. Doutor Belísio, eu conversando com um colega meu aqui, aí ele disse assim, eu falando assim, que o nosso corpo é igual uma motocicleta, um carro, uma máquina, tem que estar lubrificando. Aí ele perguntou de que forma, lubrificando como? Eu disse, nós lubrificamos o nosso corpo fazendo exercício físico, caminhando, que é para ter uma velhice saudável. Ele disse, você tá ficando doido. Aí eu pergunto, a lubrificação do nosso corpo é nesse caminho, nesse sentido de exercício físico para ter uma velhice saudável? É assim? Eu tô certo ou tô errado, doutor? Tá certo ou tá errado? Certíssimo, né? A forma com que a gente envelhece depende muito do que a gente faz em idades mais jovens, né? A gente acumula saúde ao longo da vida, a gente acumula saúde nas fases anteriores à velhice. E uma das formas, conhecidamente, que a gente já tem evidência na literatura, evidência robusta de que você consegue ter uma velhice, você consegue melhorar sua qualidade de vida na velhice, sim praticando a atividade física, se alimentando bem, dormindo bem, controlando o estresse. Então, pegando as palavras do ouvinte, você vai lubrificar sua saúde fazendo sim atividade física em idades mais anteriores à terceira idade.
uma coisa que a gente deve, eu sempre faço uma associação, é que o organismo, ele é como se fosse qualquer outra máquina, né? Uma máquina, quando ela envelhece, você tem que dar manutenção, você tem que, se você não utilizar aquela máquina de ferrugem, ela para, assim é o corpo humano. Se você para de beber água, o rim ele para de funcionar. Se você para de se exercitar, o músculo atrofia, o osso atrofia. Se você para de ativar a mente também atrofia. Então você tem que estar sempre mantendo essa máquina em constante funcionamento, com as devidas revisões, lubrificações, assim, falando como ouvinte. E para que essa máquina envelheça bem, é bom você ter zelo com ela desde o início, desde quando você comprou ela, que ela é nova, você ter zelo, evitar de estar assim, maltratando, senão ela não vai durar tanto tempo, e se durar, vai durar com muitos problemas. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Eu queria perguntar ao doutor Belísio. Eu estou com 58 anos e eu caio muito. Quando eu dou fé, eu vou caio muito. Eu sinto uma agonia muito forte nas minhas pernas. Agora é uma agonia. Que quanto mais eu estico minhas pernas, mais dá vontade. Isso não é verdade. E ele, doutor Belísio? Olha, é uma causa de quedas em idosos, doenças nas pernas, né? Desde doenças, como eu falei anteriormente, circulatórias, até doenças osteoarticulares. Por exemplo, artrose. A artrose deforma o pé do indivíduo, ele perde a sua base de sustentação, então facilita a queda. Doenças que alteram a sensibilidade das pernas, você não percebe, não sente calor, frio, não sente o tato. Diabetes causa muito isso, o paciente perde o ponto de referência para ele poder se manter em pé. Então tem que se pensar nisso. Diversas outras causas de quedas, a gente sempre fala nisso, desde doenças na visão, você não enxergar bem, você cai, doenças no labirinto, se você tiver tontura, você tem a facilidade de cair, você toma algum medicamento que induza sono, você fica desequilibrado, você pode cair, doenças nos pés, doenças nas pernas. Ela, como tem essa agonia na perna, a gente pode já juntar com a facilidade de cair e achar que tem alguma doença que esteja facilitando queda. Mas o checklist de queda, ele passa por doenças no próprio indivíduo, visão, audição, doenças que alterem a capacidade dele se locomover, como por exemplo doença de Parkinson, passando por ambiente, se tem piso liso, se tem tapete, se tem batente, a casa segura também é muito importante. Lembrando que indivíduos que têm facilidade de cair, eles também podem cair por doenças em órgãos mais nobres, como por exemplo uma arritmia, pode o paciente ter uma espécie de desmaio e cair. Uma doença cerebral, um ataque isquêmico transitório, ou mesmo algumas crises de convulsão que não são daquelas de debater, são epilepsias um pouco diferentes. Então isso pode sim também facilitar a queda. Então não é tão simples. Agora, tem um tipo de queda, Marcos, que ele não está associado a nenhuma causa. A gente chama de drop attack. É um ataque súbito, é uma queda que não tem explicação. Isso requer assim, que a gente afaste todas as outras causas, que dificilmente a gente não encontra uma causa e possa classificar esse paciente como um paciente que sofre ataques súbitos de queda sem causa aparente. Não acredito que seja o caso da ouvinte, porque ela já tem sintomas nas pernas, como a agonia, e isso pode estar facilitando. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Nós vamos poupar Geraldinho hoje de provocações, porque não merece. Sim, não rapaz, merece. Mundial, né? Não merece, rapaz? não. Comprou um ventilador novo esses dias, graças a Deus. Perderam, rapaz, os bichinhos. Diz que o estoque de ventilador acabou no comércio caicoense, né? Eu tava torcendo pelo Palmeiras. Eu também. Mas a piadinha é bom, né? Rapaz, não fiquei triste. Sábado eu era o Brasil na final do Mundial. Mas fazer o quê, né? Rapaz. Se fosse o Flamengo, a gente tinha metido uma goleada naquele fraco Chelsea. Rapaz, se fosse o Flamengo, teria sido uns 4-0. Obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, meu amigo. Tudo de bom. 8h05, confirmando 8h05. Doutor Belísio volta na próxima terça e já após o intervalo comercial, vou conversar com os inspetores da Polícia Rodoviária Federal, o Pedro II, e o Gilbene Queiroz. Como é que fica
a atuação da PRF em Caicó depois que o município assumiu o controle aí da Avenida Coronel Martiniano, né? Daqui a pouco detalhes aqui no nosso Panorama, que volta já já. Nova Caicó Sorridente é a melhor. Essa é a clínica que atende o Seridó. Faz clareamento, tratamento de canal, prótese, implante, cirurgias em geral. Tem o atendimento que já conquistou a gente. Clínica Dentária Nova Caicó Sorridente. Oferecemos todas as especialidades odontológicas, aparelhos ortodônticos, restauração, limpezas, raio-x e atendimento infantil, sob a administração dos irmãos Dr. Caio Alves e doutora Kátia Cota. Oferecemos o que há de melhor, de forma acessível para a população. Avenida Seridó, 384, próximo ao Mercado Público. Telefone 3421-4421, WhatsApp 998910201. Instagram, @Caicó Sorridente. Nova Caicó Sorridente. Dr. Belísio Neto, médico geriatra, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em geriatria pela PUC do Rio Grande do Sul e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria. Atende pacientes com esquecimento, tristeza, falta de apetite, quedas, Alzheimer, Parkinson, uso de muitos medicamentos, perda de sono, dores crônicas e acompanhamento individualizado da saúde do idoso. Envelhecer com saúde é uma opção. Dr. Belísio Neto, médico geriatra, com atendimento na Clínica Santé, Rua Joaquim Gregório 130, Pinedo, Caicó, na Rua da UFRN. Agende sua consulta pelos fones 99687-8877 e 3421-1308. Caicó agora conta com a Veteripet, uma clínica veterinária especializada em pequenos animais, com pet shop, atendimento veterinário, bioimagem, ultrassom, exames, internamento e cirurgias. Veteripet, mais saúde e carinho pro seu bichinho. Ligue 3421-1263. Ouça toda sexta-feira o médico veterinário Dr. Robson Góes no Panorama 95 com dicas de saúde animal. Veja bem as cores do mundo. Paciência e carnaval de óculos novo. Não um, mas dois. Na Óticas Mirna você compra seus óculos de grau e ganha de brinde outro par de lentes ou um lindo óculos de sol Derek. Você é quem escolhe. Procure a Óticas Mirna mais próxima, pois além de tudo facilitamos o exame de vista e temos laboratório próprio 100% digital. Siga-nos nas redes sociais e fique por dentro dos nossos lançamentos. Óticas Mirna, desde 1984, é onde você vê bem e é bem visto. Óticas Mirna. 2022, o ano da chegada dos novos tempos, retomada da vida normalmente, de boas novidades e de comprar seu carro novo. É só acreditar e